Spoiler divino. Estudos proféticos que tratam dos eventos finais, que revelam os sinais da breve volta de Cristo e do encerramento da história desse mundo. Você já se perguntou como terminará a história desse mundo? Já passou pela sua mente alguns questionamentos sobre isso? Será que existe um roteiro para a história da humanidade? Em João 14, verso 29, Jesus disse certa vez que ele estava revelando algo antes que acontecesse, para que quando acontecesse nós pudéssemos crer. Sim, existe um roteiro, e o roteirista sabe bem como termina a história desse mundo. E por ele saber do final, ele nos dá um leve spoiler do que deverá acontecer antes da sua volta. Há livros que mostram esses sinais do fim e do retorno do rei. Ele deixou o relato nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. Em um determinado momento, enquanto Jesus estava aqui no nosso planeta, ele achou conveniente revelar aos seus discípulos que estavam curiosos, eles queriam, e nós como discípulos de Cristo ainda queremos saber. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus não revelou aos discípulos o dia ou a hora do seu retorno. Em Mateus 25:13 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus estava ali falando que, como você não sabe o dia e a hora, você deve estar sempre preparado. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade conhecer os sinais dos tempos. Em Mateus 16:2, Jesus adverte um grupo de pessoas que estavam ali próximo a ele, dizendo: vocês conhecem os sinais que indicam que se vai ter sol, se vai ter chuva, e vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos? E você, consegue discernir os sinais dos tempos? Será em que momento profético nós estamos vivendo? Estaremos próximo ou distantes do retorno de Jesus? Voltemos à pergunta dos discípulos, e que também é a pergunta de muitos cristãos hoje. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Será que Jesus conseguiu responder esse questionamento dos seus discípulos para que pudessem ter um alerta, um sinal, um chamado, já que ele não marcaria o dia e a hora? A resposta de Cristo é descrita por 3 escritores bíblicos e estão lá em Mateus no capítulo 24, em Marcos no capítulo 13 e em Lucas no capítulo 21. Nesses 3 evangelhos, nós vamos encontrar algumas indicações do próprio Cristo sobre os momentos que antecedem o seu retorno a esse mundo. E é sobre essa resposta que nós iremos pensar um pouco mais nesse momento. Ele divide esses sinais em 3 etapas principais: princípio das dores, tempo de angústia e grande tribulação. Pelos estudos que fizemos na Palavra de Deus, nós podemos entender quando começa o princípio das dores, quando começa o tempo da angústia e quando começa a grande tribulação. Para quem vem o princípio das dores? Para toda a humanidade? Sim, para toda a humanidade. O princípio das dores é descrito em Marcos 13, verso 8. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio das dores. No último século, nós tivemos 2 grandes guerras que mexeram com toda a humanidade, reformularam a economia, reformularam a dinâmica entre os países. Do último conflito nasceu a ONU e também outras organizações. A palavra que Cristo coloca ali como um descritor dos eventos finais, ele coloca princípio das dores, que no grego é Odin, que é a dor do nascimento, as dores de parto. Ele estava se referindo aos sinais que uma grávida recebe de que logo, logo ela terá seu filho. A Bíblia compara o retorno de Jesus às dores de parto, que é quando a grávida está ali
sabendo que ele vai nascer, mas não sabe o dia e a hora. Mas também compara com a chegada do ladrão, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E muitas pessoas serão pegas de surpresa, porque elas têm escolhido viver uma vida não de luz, mas uma vida de trevas. Porque aqueles que estão caminhando nas trevas, a palavra de Deus nos adverte, que serão surpreendidos. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 4, diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Veja bem, meu querido, que aqueles que serão surpreendidos são aqueles que estão vivendo em trevas. Sinais que marcam o princípio das dores? Falsos cristos. Lucas 21, verso 8 diz: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não os sigais, é o conselho de Cristo. Porque muitos, assim como esse anticristo, esse falso Cristo, que hoje tem mais de 10 mil seguidores na Rússia, Vissarion, ele se declara ser uma encarnação do Cristo, uma manifestação tão diferente daquela que Jesus descreveu como sua segunda vinda, que nós veremos mais à frente no final do capítulo 24 de Mateus. Esses falsos cristos enganarão muitos, mas há outros sinais que marcam o princípio das dores, a primeira fase que antecede o retorno de Jesus: guerras, rumores de guerras, revoluções. Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. As duas grandes guerras das quais falávamos agora há pouco, elas abalaram com a história da humanidade, mas ainda não foi o fim. Há outros sinais que marcam os princípios das dores. Em Lucas 21, verso 11, fala ali de grandes terremotos. Nos últimos anos nós temos visto terremotos e terremotos, trazendo destruição, prejuízos, morte e de maneira devastadora, destruindo também, em muitos casos, boa parte do sistema financeiro e econômico de alguns países. Sinais que marcam o princípio das dores: terremotos, epidemias e fome. Lucas 21, 11 ainda nos diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Falemos das epidemias. Recentemente, em 2020, temos sido assolados pela epidemia, ou pela pandemia do coronavírus que gera o Covid-19. E muitas pessoas têm ficado assustadas quanto a isso. Seria esse também um dos sinais que marcam o princípio das dores? Não podemos ignorá-lo, por ser um fenômeno de manifestação mundial. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, epidemias e sinais no céu. São os passos que indicam o princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Apesar dos falsos cristos aumentarem ao redor do mundo essas manifestações, não se manifestou ainda o anticristo previsto para os últimos dias. Haveriam falsos cristos, haveriam falsos profetas, mas em Tessalonicenses o apóstolo Paulo nos dá um vislumbre de um anticristo, que também veremos um pouco mais à frente em Mateus 24 ainda, tratando daquele que deveria se manifestar entre o povo hebreu nos últimos dias. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3, nos diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, ele fará guerra contra aqueles que querem obedecer às ordens de Deus, aqueles que querem obedecer à sua lei e aos seus mandamentos, enquanto que um grupo passará pela segunda fase vivendo um tempo de angústia, onde serão presos, onde terão que fugir, onde terão que enfrentar traições de parentes, de amigos, de colegas de trabalho,
onde terão que enfrentar perseguição religiosa, sendo levado a templos, a sinagogas, para darem ali seu depoimento, para serem humilhados. Alguns serão presos, alguns serão perseguidos, um tipo de perseguição, onde religiosos perseguirão pessoas religiosas, onde pessoas aparentemente cristãs perseguirão as outras. A pergunta é: em que grupo você estará? Entre aqueles que serão perseguidos ou entre aqueles que estarão perseguindo? Não teremos mais que duas alternativas. Ou nós estaremos do lado dos perseguidos, ou nós estaremos do lado daqueles que estarão perseguindo. Em qual grupo você quer participar? De qual grupo você quer fazer parte? Você precisa fazer a sua escolha. E cada um de nós será chamado a fazer uma escolha individualmente. No próximo estudo, faremos esse momento.